nós temos que saber qual é o objetivo desse trabalho. Qual que é o seu objetivo? Seu objetivo, claro, é ganhar boa nota, é poder se dar bem ali, mas o objetivo principal é transmitir que tipo de informação? É você levar uma informação técnica? É você levar uma notícia? É você levar uma informação um pouco mais descontraída, um pouco mais divertida? Você tem que definir isso, porque dessa forma você vai conduzir a sua apresentação baseado naquele objetivo. Então, se o objetivo é apresentar um trabalho que tem uma finalidade de entretenimento, você apresentar esse trabalho de uma maneira formal, com palavras muito difíceis, não vai criar conexão com o seu público, porque o objetivo principal do projeto não é esse. Então, o primeiro passo é você definir qual é o objetivo da sua apresentação. Lembrando, não é do trabalho. O objetivo do trabalho você escreve lá. Esse é o objetivo do trabalho. O objetivo da apresentação é o que eu quero fazer as pessoas sentirem a hora que eu estiver falando. Eu quero fazer elas sentirem raiva, emoção, alegria, curiosidade. Baseado nesses objetivos é como você vai conduzir a forma da sua apresentação. Um pouco mais divertido, um pouco mais sério, um pouco mais metódica, aí baseado no seu perfil de comunicador. Então, qual é o tema que você vai trabalhar? Baseado naquele tema, quais são os tipos de palavras que você pode ou que você deve usar, que são propícias daquele meio, daquele setor, por exemplo. Se é um trabalho de medicina, tem algumas palavras técnicas que você pode usar que vai enriquecer a sua apresentação, vai mostrar que você tem conhecimento. Então, conheça o seu trabalho, isso aí é fundamental, você conhecer o seu trabalho para que você possa apresentar ele de uma forma íntegra, de uma forma que passe credibilidade. Lembre de uma coisa, se o trabalho é seu, quem é a pessoa dentro da sala que mais conhece o trabalho? Você. Então, por que essa insegurança com o que as pessoas vão perguntar? Elas vão perguntar algo que, se você sabe e você fez no seu trabalho, afinal de contas ele é seu, você vai saber responder. E se eles fizerem alguma pergunta que não está dentro do seu trabalho, que não foi a área da sua pesquisa, é só você ser honesto o suficiente e dizer que essa pergunta sua não tem como eu responder porque não faz parte do meu trabalho. Então você não tem que ficar com medo da pergunta, porque a pergunta vai ser sobre algo que você já conhece. É seu trabalho. Tenha orgulho dele. Não deixe que a síndrome do impostor, achando que você é um impostor, uma impostora, que você não conhece nada. Tenha a confiança suficiente para responder as perguntas, se você souber, e se você não souber, tudo bem, não tem problema. Quando o tema é algo que você gosta, que você tem afinidade, é muito melhor. Então a minha sugestão, se você ainda não começou a construir o seu trabalho, você tem a possibilidade de escolher o tema, escolha algo que te faça bem, que você goste, que você domine, mesmo que seja minimamente, porque assim vai ser mais fácil de você construir tanto o seu trabalho escrito quanto a sua apresentação oral, porque você vai estar numa zona de conforto. Zona de conforto nem sempre é ruim. Nesse caso, a zona de conforto é boa, porque você está falando de um tema que você conhece. Quando eu fiz o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, o tema era sobre criatividade em prol da educação. Eu sou formado em pedagogia, então eu tinha que fazer um trabalho que tivesse relacionado com a educação. Então, eu peguei uma área que eu conhecia muito bem, que era sobre criatividade, e fiz. Então, foi um trabalho muito tranquilo, tanto na parte escrita, quanto na parte de apresentação, porque era um tema que eu dominava, que eu conhecia. Então, procure temas que você se sinta bem. Isso vai trazer uma autoconfiança, isso a gente já viu lá no nosso primeiro módulo do curso, que você ter a autoconfiança na hora de começar uma apresentação faz toda a diferença no decorrer e no final da sua apresentação também, porque isso vai fazer com que seu estado de espírito, com o seu cérebro, entenda que você está confortável. Assim, o excesso de adrenalina não acontece, as tremedeiras, a parte de ficar suando, de ficar esquecendo conteúdo, também deixa de existir e você fica muito mais confortável em apresentar o seu trabalho. Primeira coisa que você tem que fazer, então, você vai entrar na sala e você vai cumprimentar as pessoas que estão ali presentes, o seu professor, os seus orientadores, o seu coordenador, as pessoas que estão ali assistindo, e você cumprimenta elas de uma maneira simples e um tanto quanto formal também. Então, boa noite, com um leve sorriso no rosto, bom dia ou boa tarde, e cumprimentar as pessoas. Fico feliz pelo professor tal, por vocês estarem aqui na minha banca, na minha avaliação. Então agradeço de uma forma espontânea. Agora, a estrutura da apresentação do trabalho, você tem que imaginar como se ele fosse uma história. Toda história tem um começo, um meio e um fim. Porém, você só ouve ou assiste uma história se o início
gerar curiosidade para você querer saber mais sobre o meio e até chegar ao final da história. Então, como que você pode começar o seu trabalho de uma maneira impactante e curiosa? Fazendo uma pergunta. Então você começa com uma pergunta e essa pergunta só será respondida no final do seu trabalho. Entende? Então você joga uma pergunta no ar, por exemplo, no meu trabalho, posso jogar a pergunta: qual a importância da criatividade dentro da sala de aula? Olha só, eu fiz uma pergunta e agora eles querem saber a resposta. Só que essa resposta, para eles saberem dessa resposta, vão ter que assistir toda a minha apresentação e lá no final eu preciso dar essa resposta. Então a pergunta não pode ficar sem resposta. Você pode fazer isso então. Você cria um problema, você cria uma pergunta, desenvolve as suas ideias baseando na resposta. Então todas as suas ideias são baseadas em responder aquela pergunta inicial e no final você dá a conclusão, que é o seu trabalho, que é a sua conclusão, a resposta é isso aqui. Então, dessa forma, você começa o seu trabalho de uma maneira bem interessante, que é gerando curiosidade para que a banca queira ouvir mais sobre você. Segundo passo, você já criou uma situação problema, você já criou uma pergunta e agora chega a hora de você desenvolver as suas ideias, as suas pesquisas. Então, aquela pergunta que até então está sem resposta, você também não tinha resposta dela. E o que você foi fazer? Você foi pesquisar. Então, você começa a dizer algumas descobertas que você teve com a sua pesquisa. Então, baseado no pensador fulano de tal, foi possível analisar que aconteceu isso. Uma pesquisa realizada em tal situação, uma universidade pesquisou e chegou num determinado resultado. Então, olha só, você está compartilhando com os seus amigos, a sua banca, as descobertas que você foi fazendo no decorrer das suas pesquisas. Então, aquela pergunta já começa a ser desmembrada para chegar a um final, porque você já está contando algumas descobertas que você teve no seu trabalho e tudo isso está registrado. Então a pesquisa da universidade tal que você deu uma comentada está no seu trabalho, eles vão ter lido o seu trabalho e vão encontrar aquela informação ali. A sua apresentação não é nada de novo, é só você resumir tudo aquilo que você colocou no papel de uma forma interessante, criando uma história para aquilo. Essa é a parte mais legal de se apresentar, porque o trabalho escrito acaba sendo chato, ele não cria tanta conexão. Agora, quando você conta uma história sobre aquilo que está escrito, fica mais interessante. Prova disso é que nós vemos uma realidade que, na minha opinião, é bem triste, que as pessoas preferem assistir o filme da história do que ler o livro da história. Às vezes o livro tem muito mais detalhes, ele é muito mais enriquecedor, mas eles querem ouvir a história, porque a história é mais envolvente. O seu trabalho é a mesma coisa. O seu trabalho escrito vai ser muito mais rico, vai ter muito mais informação, vai ser muito mais específico. A sua apresentação é o filme, é a novela, é a história e ela precisa ser envolvente, não precisa dar todos os detalhes. Então fuja desse tipo de apresentação onde a pessoa coloca um slide cheio de coisas, dados, informações, números. As pessoas não querem ver isso. Isso aí já está no seu trabalho. Elas querem ouvir tudo aquilo ali de uma forma interessante, de uma forma resumida. Porém, o seu trabalho não é um filme. O seu trabalho ele tem que ser o mais próximo da realidade do seu trabalho escrito possível. Como que você vai fazer isso então? Elaborou um problema, falou de algumas ideias e descobertas que você teve no decorrer do caminho, agora você vai comprovar aquilo que você encontrou com dados. Então agora é o momento de você soltar alguns pequenos dados sobre aquele problema. Por exemplo, eu falo que a evasão escolar, as crianças estarem fora da escola, é um grande problema na nossa educação atual. Beleza, essa foi o meu problema. Mas eu vi que algumas pessoas falaram sobre isso, mas não tem nada comprovado. E agora como que eu comprovo? Pesquisa realizada no ano de 2000 e tal pelo jornal comprova que 90% das crianças estão fora da escola. Lógico que não é isso, né? Mas 90% das crianças estão fora da escola. É um dado que comprova aquele meu problema. Outro dado são as citações que você coloca no seu trabalho. Citações de pensadores, de outras pessoas que já estudaram sobre isso, de outras pessoas que já têm referência. Aquilo ali são dados que comprovam que aquele seu problema é real e que ele precisa de uma solução. Ah, então eu tenho que dar uma solução ao problema? Não é isso. O seu trabalho, ele sugere uma hipótese, ele dá resolução daquele problema, mas não de fato a resolução, porque talvez seja muito mais complexo do que a gente imagina.
Outra coisa que deixa muito interessante a sua apresentação de trabalho é você criar uma ligação entre um tema e outro, ok? Por exemplo, lá nos seus slides, quando se você estiver apresentando slides, o slide que está lá, ele tem que ter uma ligação com o próximo e aquilo que você está falando também. Como que eu faço isso? Vou te dar um exemplo bem fácil aqui. Você pode terminar cada tema, cada tópico seu com uma pergunta. E essa pergunta vai ser respondida no começo do próximo slide ou do próximo tópico que você abordar. Então, se você está falando, por exemplo, sobre o desmatamento da Amazônia, e daí tem um tópico lá que você vai falar sobre os índios que moram lá na região onde está sendo desmatada. Só que esse tópico dos índios é diferente do tópico que você está falando sobre o desmatamento, por exemplo. Então você pode terminar esse tópico aqui do desmatamento com uma pergunta. E se você pode estar falando lá do desmatamento, você pode terminar com uma pergunta assim: o que pode acontecer com os índios numa situação dessa? E aí você começa o próximo tema respondendo essa pergunta. Os índios da região amazônica que moram na região tal passam por isso. Aí você bota um dado para comprovar aquilo que você está falando e você responde a pergunta anterior. Tá vendo só que teve ligação? Porque existem trabalhos que eles são muito desconexos. Você está falando de um tema, de repente estamos falando de água, agora vamos falar sobre fogo, agora vamos falar sobre ar. Pode ser assim também? Pode, só que não cria uma conexão. Então, se você consegue criar uma conexão entre um tema e outro, você faz uma costura, o seu trabalho fica muito melhor de se ouvir, fica muito mais fácil de se avaliar e com certeza vai ser uma avaliação positiva, porque o seu trabalho mostra uma preocupação com o ouvinte. Lembra? Comunicação não é o que eu falo, é o que a outra pessoa entende, então eu preciso ter essa comunicação clara e objetiva para que as pessoas me entendam como se fosse realmente e é uma história construída com começo, meio e fim. Agora chega a hora de você fazer um resumo. Sabe quando você estava na escola ou se você está ainda e que a professora mandava você ler um livro, assistir um filme, depois você tinha que fazer o resumo daquilo lá? É o que você vai fazer agora. Então ela estava te preparando essa vida toda para esse momento de você fazer um resumo de tudo que foi falado até ali. Então você pode começar desde a pergunta a todas as informações para relembrar, sabe? Para dar uma refrescada na memória das pessoas. Olha só, então nós vimos que esse problema X está comprovado pelas pesquisas Y, pelo fulano de tal, pelo pensador esse, pelo pesquisador esse. Então nós podemos chegar a uma ideia, uma hipótese, uma conclusão que... Aí você vai para a sua conclusão. Então, você faz um resumo mais ou menos de 1 minuto a 2 minutos, porque uma apresentação de TCC ele tem mais ou menos uns 15 minutos, depende aí de instituição para instituição, mas tem mais ou menos uns 15 minutos para você apresentar, então você não pode perder muito tempo com isso. Já falou tudo que era importante, é só um resumo, e resumo é resumo, tem que ser pequenininho, curto e objetivo. Então você vai falar tudo mais ou menos em 1 minuto para dar uma relembrada de tudo que foi falado até ali, para daí sim você concluir com chave de ouro aquele problema inicial. Lembra daquela pergunta? Vai chegar a hora de responder agora na conclusão. Você elaborou aquele problema, lembra? Como que a gente pode usar a criatividade, alguma coisa assim? E daí você vai desenvolvendo as suas ideias e agora você pode jogar uma solução. Então, baseado no que fala fulano, na pesquisa tal, nós podemos concluir que a inclusão de recursos lúdicos dentro da sala de aula estimulam a criatividade dos alunos. Olha só, levantei uma resposta para aquela pergunta que eu coloquei. Então, esse é o meu trabalho. Uma pergunta, o desenvolvimento de toda a história e uma conclusão daquela história. Ela tem que ter final, porque senão não faz sentido você fazer todo um trabalho. Ela precisa ter um final e esse final tem que ser respondendo aquela pergunta inicial. Dessa maneira, o seu trabalho vai ficar muito mais claro, muito mais bonito, apresentável e a chance de você ser aprovado é muito grande e com uma nota muito boa. Terminou a sua conclusão, chega a hora de você agradecer. Você não pode simplesmente, é isso pessoal, e sair da sala. Da mesma maneira que você chegou e cumprimentou, você não está com pressa de se apresentar, você está ali curtindo aquele momento, agora chega a hora de você se despedir dos seus amigos da banca. Então, muito obrigado pela atenção, se tiver alguma pergunta, estou à disposição para responder, mostre que você está à disposição de responder perguntas, porque isso passa uma confiança, uma credibilidade que você confia naquilo que você fez, mesmo que por dentro você esteja tremendo, morrendo de medo, super ansioso, porque isso é normal,
uma apresentação, tudo isso aí é a montanha-russa. Não tem como você andar 10 vezes de montanha-russa e na 10ª vez o friozinho da barriga não aparecer. Ele vai aparecer, só que você está no controle da situação. Então, demonstre que você está disposto àquilo, sempre com um sorriso no rosto. Muito obrigado, que fico feliz, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Se eu puder ajudar a esclarecer alguma dúvida que surgiu, estou aqui à disposição. Agradeça, boa noite. É isso que você tem que fazer para poder criar um roteiro, uma construção de um TCC bem apresentado. Cumprimenta, faz uma introdução, elaborando uma pergunta, uma situação, um problema, desenvolve baseado em informações, em dados que as pessoas, que pensadores, que pesquisas respaldam aquela sua dúvida. No final você faz um breve resumo de tudo que foi falado, cria uma conclusão respondendo aquela pergunta inicial e agradece para encerrar. Basicamente são esses os passos para você fazer uma excelente apresentação de TCC, ou seja lá qual for o tipo de trabalho. Serve também para uma apresentação de projeto na sua empresa se você trabalha, na sua equipe. É a mesma coisa, você elabora uma pergunta, um problema, as pessoas ficam curiosas, você desenvolve as suas ideias, busca respaldo e mais informações além das suas, faz um resumo, conclui aquilo com clareza, chegando a uma solução ou possível solução. E dica extra, slides. Slide não foi feito para ler, slide foi feito para orientar o apresentador. Então pense o seguinte, que os slides que você usa não é para a banca, são para você. É para você, a hora que troca o slide, bater o olho lá e falar, opa, agora eu tenho que falar sobre isso. Aí você volta para as pessoas e fala. Um dos maiores erros que eu vejo em faculdades, em apresentações de trabalho e que tiram nota e que te punem por isso, é você encher o seu slide de textos, ficar virado de costas para a banca lendo o slide. Se fosse para ler, era mais fácil imprimir uma apostila e entregar para eles e você sentar numa cadeira e tomar café. Não, a apresentação é para você se apresentar, é da sua boca e do seu cérebro que tem que sair as informações e não do slide. O slide ele serve como um recurso audiovisual, com imagens, vídeos para ilustrar, algum gráfico de uma informação muito importante, uma citação que você acha muito essencial que deva estar ali e principalmente tópicos para te orientar em qual caminho que você deve seguir. Então lembra? Desmatamento. Não vou escrever lá, o desmatamento na Amazônia acontece por causa disso. Não, você não vai ler isso aí. Você vai colocar lá, desmatamento da Amazônia, bota uma imagem bem legal, bem impactante e você desenvolve o seu conteúdo. Vai falar sobre os índios, trocou o slide, tem lá uma aldeia indígena ou a foto de um índio e tá lá os indígenas, olha só. Um filme, sabe quando você está assistindo o trailer de um filme que aparece as imagens, daí aparece aquelas palavras assim, emoção, suspense, romance, é isso, o seu slide é isso aí, ele vai dar essas palavras-chave e você desenvolve toda a história. Então a apresentação sai de você, não do slide, muito cuidado com isso, cuidado com slides poluídos, principalmente de palavras, claro. Cuidado com as cores também, não é para fazer uma salada de fruta, a não ser que o seu trabalho seja sobre salada de frutas ou sobre excesso de cores. Caso contrário, muita moderação, menos é sempre mais, nada em excesso é bom. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário, algum elogio, aquilo que você quiser, deixa nos comentários aqui para que eu possa me orientar e cada vez melhorar mais o conteúdo para vocês, ok? Bom proveito desse conteúdo, compartilhe com seus amigos também, fale para eles, ensine como é que é, mostre como é que é, porque o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, quanto mais pessoas nós pudermos alcançar, melhor ainda, valeu? Bons estudos e até a próxima, abracadabra!